Bom, nesse exercício eu vou implementar um programa que calcula o volume V e a área da superfície de um tronco de cone de raios A, B e a altura H, expressa em valores reais, considerando π igual a 3,141565. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que entrar com um raio maior, um raio menor e a altura. Coloquei A como o raio maior, ou seja, coloquei passe float porque ele está pedindo para ser expresso em valores reais, ou seja, pode ser qualquer número, pode ser número decimal. Então, prompt porque vai ter que entrar com a caixa de texto. B como raio menor e H como a altura. E P eu coloquei como ele pediu, 3,14159265. D eu coloquei como a potência do raio maior. Por quê? Porque na fórmula do volume, a fórmula do volume é o quê? Π vezes a altura dividido por 3 vezes o raio maior ao quadrado mais o raio maior vezes o raio menor mais o raio menor ao quadrado. Ou seja, eu fiz as operações separadas e coloquei no alerta só as letras das operações para ficar mais fácil de eu entender e também para não se confundir. Coloquei D como a potência do raio maior e coloquei E como o raio maior vezes o raio menor. E coloquei F como a potência do raio menor ao quadrado. Quando eu fiz isso, só substituí na fórmula. Substituí na fórmula aqui, ó. Ficou π vezes a altura que eu vou entrar dividido por 3 vezes D. Quem vai ser D? O raio maior ao quadrado. Quem vai ser E? O raio maior vezes o raio menor. E quem vai ser F? O raio menor ao quadrado. A fórmula da altura é a seguinte. É π vezes C vezes I. Ou seja, mas quem é esse C? Eu coloquei a G. G vai ser o quê? A diferença do raio maior menos o raio menor. Por quê? Porque suponhamos que isso aqui vai ser o raio maior. E isso aqui é o raio menor. Ou seja, eu vou ter que calcular essa diferença aqui para poder achar esse lado aqui do tronco de cone, certo? Quando eu calcular essa diferença aqui no G, que vai ser o raio maior menos o raio menor, eu vou colocar na fórmula de um triângulo, do triângulo. Qual vai ser a fórmula do triângulo? Eu vou ter que achar pela fórmula do teorema de Pitágoras, que é o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu chamei esse A como C. Então, vai ficar C ao quadrado igual a diferença que eu tinha chamado de G mais a altura ao quadrado. Ou seja, esse C vai calcular para mim o quê? A G ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Eu não coloquei o C ao quadrado. Por quê? Porque aqui, no resultado final, eu já dei ele o quê? Em raiz. Ou seja, ele passou para o outro lado já, certo? Então, a fórmula da área é o quê? Π vezes a raiz quadrada de C,2, por quê? Porque vai ser raiz quadrada, vezes I. E quem vai ser esse I? Na fórmula da área, diz que a fórmula é o quê? Π vezes C, a raiz de C, vezes o raio maior mais o raio menor. Raio maior mais o raio menor eu já coloquei como I. Executando esse programa, vamos ver aqui. Entrar com um raio maior, vou colocar 3. Entrar com um raio menor, vou colocar 1. E eu vou entrar com altura 5. Ou seja, o volume vai ser 68,06 e a área vai ser 63,63. 67,67, desculpa.